Hello, eu sou a Teacher Fran. Estou aqui para a nossa primeira aula de inglês, certo? Sobre verbos, observações preliminares. Vamos rever algumas coisas sobre verbos, certo? Uma pequena revisão do que já foi visto nas séries anteriores. Introdução. Na língua portuguesa, o verbo apresenta flexão de número, singular, plural, certo? Pessoa, primeira pessoa, segunda e terceira. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Tempo, presente, pretérito, passado e futuro. Na língua inglesa, o verbo praticamente não se flexiona, sendo assim, não se requer tanto esforço de memória para estudá-lo. Tem aqui um probleminha, né, de digitação, de concordância. A gente está falando do verbo, por isso seria estudá-lo. Ou dos verbos para estudá-los, certo? Então, vamos desconsiderar aqui esse erro de concordância da digitação, tá, galerinha? Passando para o próximo slide. Ainda na língua inglesa, muitos substantivos transformam-se em verbos adicionando o pronome to na frente. Por exemplo, o substantivo house, casa, em inglês, se você colocar o to na frente, fica abrigar e não mais casa. Então, você pega a palavra casa, que é house em inglês, e coloca o to na frente, deixa de ser o substantivo casa e passa a ser o verbo abrigar, certo? Sujeito expresso. Diferente da língua portuguesa, que nós usamos frases sem sujeito, as orações, né, sem sujeito, na língua inglesa é obrigatório a frase com o sujeito, certo? Por exemplo, em português eu digo está muito frio, em inglês eu digo it's very cold, certo? Então, o it é o pronome, certo? Pronome usado, pessoal usado, ele ou ela, para coisas, animais, objetos no geral. Então, tem que ser usado para expressar o sujeito da frase, o que em português nós não usamos, certo? Então, vale essa observação. Toda frase em inglês tem que ter um sujeito. Verbos auxiliares são aqueles que colaboram com o verbo principal em uma oração. Muitas vezes, os verbos auxiliares não têm sentido se usados sozinhos. São divididos em verbos que não mudam o sentido do verbo principal e verbos que mudam ou completam o sentido do verbo principal. Os verbos auxiliares que não mudam o sentido do verbo principal são o verbo to be, certo? O verbo to do ou to does, do ou does, e o verbo to have, como vocês podem observar nos exemplos abaixo. Verbos auxiliares que mudam o sentido do verbo principal são também chamados de modal verbs. São usados para indicar capacidade, habilidade, obrigação, permissão e possibilidade. You can, she must, entre outros, que veremos depois. Modos verbais. Na língua inglesa existem 3 modos verbais: modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. Tempos verbais, certo? Na língua inglesa, que nós chamamos de progressive tense, na língua portuguesa
nós chamamos de locuções verbais, que é o verbo estar mais um verbo no gerúndio, que na língua inglesa é o verbo to be mais um outro verbo terminado em ing, certo? No português, os tempos compostos usam o verbo ter e haver como verbo auxiliar, também constituem locuções verbais. It is raining, está chovendo. Locução verbal em português, present progressive in English. Tempos verbais. Para cada simple tense e perfect tense, há um progressive tense correspondente. Tem aí no exemplo, certo? O gerúndio é formado com o acréscimo de ing, como eu falei, ao verbo no infinitivo sem to. I am reading, ou I'm reading, da forma contraída, certo? He's studying, ou he's studying. Em inglês, o futuro do pretérito é formado com o modal verb would, não sendo classificado como tempo verbal. E o pretérito mais perfeito existe apenas na forma composta. Temos aí uma tabelinha com os tempos verbais, certo? A correspondente. Simple present, correspondente present progressive. O simple past, past progressive. Simple future, future progressive. Present perfect, present perfect progressive. Past perfect progressive. Future perfect progressive, certo? Então, os verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares basicamente são aqueles que são constituídos por regras. A regra dos verbos regulares são você acrescenta ed ao final dos verbos. Se o verbo terminar com a vogal E, você só acrescenta a consoante D, certo? Work, fica worked. Live, fica lived, certo? Já os verbos irregulares, eles não têm uma regra, por isso que eles são irregulares. Eles podem alterar totalmente quando vão para o futuro ou o passado, ou eles podem permanecer iguais. Então, não tem uma regra específica como nos verbos regulares. Então, tem uma tabelinha com alguns verbos regulares, com as terminações, certo? Terminado em E, terminado em Y, IE e outros, ok? Isso aqui é só uma revisão do que vocês viram aí de verbos nesses anos de ensino fundamental. O basicão mesmo, tá, galera? Mas isso aí durante as aulas a gente vai revendo, vocês podem estudar, podem pesquisar mais. Então, esse não é o problema, tá? Então, tem aqui um slide, orientações gerais sobre minhas aulas. As perguntas devem ser escritas no caderninho de vocês, caneta azul ou preta, e respondidas com caneta de cor diferente ou de lápis. Isso para facilitar para mim, porque se vocês responderem com a caneta da mesma cor, fica muito difícil, até por questões de visualização, de diferenciar, porque eu uso óculos, tenho problema de visão, né? Eu tenho 4 olhos, tá, gente? Então, é mais complicado, né? E às vezes eu corrijo à noite, se vocês são muitos, eu sou só uma, e é bem complicado mesmo, eu peço muita compreensão de vocês. Então, por gentileza, façam assim para me ajudar. Após concluir a atividade, eu quero que vocês coloquem toda a atividade, o nome completo de vocês, porque tem gente com o mesmo nome, assim, mesmo início de nome, às vezes o sobrenome é parecido, tá?
Então, coloque o nome completo, a série, a turma, o turno, porque eu tenho aula nos 3 turnos. E enviar a foto da atividade para esse WhatsApp aí, tá bom? Atividade de inglês. Por que quinta e sexta das 8 às 17, teacher? Se suas aulas são segunda ou quarta, dependendo da turma. Minhas aulas aqui na Escola Ejam estão distribuídas segunda e quarta, porém, por uma questão de estratégia nessas aulas virtuais. Porém, eu só estou disponível para a escola quinta e sexta, porque eu trabalhei em uma outra instituição de segunda a quarta. Então, infelizmente, eu não terei como respondê-los nestes dias, tá certo? Então, não é por má vontade, não entendam por má vontade, porque eu não quero responder. Não, eu estou em um outro trabalho, então não tenho como respondê-los de segunda a quarta, tá certo? Então, eu peço a compreensão de todos vocês e lembre-se, toda atividade que eu enviar, elas vão valer nota para vocês. Além de valer nota, elas valem conhecimento. Pensem que quando vocês saírem do Ejam, o Ejam não é o fim, é apenas o fim de um ciclo para começar outro. Então, vocês vão... muitos vão para a faculdade, para a universidade, outros vão para o emprego. Então, vocês vão iniciar um novo ciclo, certo? E vão necessitar desses conhecimentos. Então, colar não é a melhor escolha para vocês, certo? Então, por favor, se esforcem mais, tentem dar o melhor de vocês, porque eu tenho certeza que vocês são capazes. Então, atividade diagnóstica. Eu quero conhecer um pouco, saber um pouco do que vocês sabem, certo? Então, considerando que vocês aprenderam do 6º ao 9º ano, eu vou fazer uma breve revisão do que vocês vão ler aí nesses slides. Vocês vão ter tempo para ler, reler, pesquisar, certo? E o que vocês lembram, tudo mais. E considerando tudo isso, eu quero que vocês respondam essas questões abaixo. Copiem, eu quero que vocês copiem. Eu vou colocar só a resposta. Não, eu não quero só a resposta. Eu quero que vocês copiem as questões e coloquem as respostas, certo? Então, número 1, quero que vocês marquem o total de pronomes pessoais que tem na língua inglesa. Quais são os pronomes pessoais da língua inglesa? Certo? Quantos são? Vocês vão colocar. Questão número 2. Vocês vão colocar. Teacher, mas não tem no slide. Mas vocês têm acesso à internet. Vocês podem pesquisar. Então, pesquisa também faz parte do aprendizado de vocês. Vocês, com essas aulas online, vocês aprenderam que celular não é só WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, né? Vocês aprenderam que essas aulas através dessas aulas online, que o celular, a internet te dá muitos horizontes, te dá muitas opções, tem muitas ferramentas de aprendizagem, né? Então, é muito bacana. Apesar de nós estarmos num período muito triste, ele trouxe muito aprendizado, principalmente para os jovens, né? Que antes usavam o celular só para brincadeira, para questões meramente restritas a conversas, nada de pesquisas, nada de estudo. E hoje vocês sabem que é uma ferramenta muito, muito, muito além do que vocês imaginavam, certo? Então eu desejo toda sorte, espero um retorno de vocês. Por gentileza, sempre se
se identifiquem no início da conversa lá no WhatsApp, para eu saber com quem eu estou falando. Digam que é da Escolejão, tá certo? Como eu disse, eu trabalho em um outro local. Então, por favor, eu conto com a participação de vocês e com a compreensão. Participem, pesquisem, façam atividade, deem o melhor de vocês, porque eu sei que vocês são capazes, tá? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem.